Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nana Dato, estamos começando mais um episódio do Globotechcast em parceria com o FJI, com o Comitê de Diversidade, para a gente falar sobre o protagonismo além da representatividade de pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos tingidos, sou uma mulher com deficiência física, nasci com displasia óssea nas duas pernas, tenho olhos castanhos, tô usando um macacão preto, tô no fundo do Globotechcast de um mosaico cinza e uma parede azul. E eu tô muito feliz de estar aqui com vários convidados incríveis. É muito bom, gente, estar podendo conversar com vocês sobre a temática de pessoas com deficiência, porque eu acho muito importante a gente falar sobre pessoas com deficiência com intencionalidade, com representatividade, com equidade. Então, Luiz, eu gostaria que você falasse um pouquinho de quem é você representando aqui o comitê do FJI e apresentar os nossos convidados também, por favor, com você. Olá a todos, me chamo Luiz, vou fazer minha autodescrição, sou uma pessoa negra, usando a maquiagem do homem, que é uma barba. Hoje estou com uma blusa coral, próxima à cor de tijolo. Fui convidado para participar do Comitê de Diversidade esse ano. Sou um alinhado, pois não sou uma pessoa que possui deficiência, mas sou um fortíssimo aliado da gente estar entrando nesse mundo, a gente realmente levantando essa bandeira internamente aqui, tanto o FJI quanto a Globo. E comigo tem 3 pessoas maravilhosas. Ao meu lado aqui, presencialmente, temos o Pedro, que vai se apresentar para vocês. E temos também a Elaine e a Paulinha, que também vão estar aí com a gente nessa conversa. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Pedro. Eu sou um homem branco, alto, cabelos grisalhos encaracolados, barba. Estou usando uma camisa preta escrita Globoplay e por cima uma camisa azul quadriculada branca. Eu sou um homem autista, sou pai de crianças atípicas também, então estou aqui trazendo um pouco da minha experiência. Como profissional, né, hoje eu estou num cargo de coordenação dentro do Globoplay, na equipe de programação, e é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder conversar sobre o assunto, trazer representatividade e, mais do que isso, normalidade, né? A gente está aqui, a gente está trabalhando, então nós fazemos parte aí da Globo, como todos os outros funcionários. Ai, maravilha. Já vou aproveitar e vou fazer a minha autodescrição também e me apresentar. Eu sou Elaine, eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, tenho 1,57 m de altura, estou com uma blusa branca e com uma cordinha que eu percebi agora, que eu estou com a cordinha já do crachá aqui da Globo laranjada. Eu sou casada, tenho 3 filhos. Hoje eu sou do time de recrutamento e seleção aqui da Globo. Então até costumo falar assim, olha, a gente aqui em seleção tem uma missão muito legal aí de trazer mais talentos, trazer mais pessoas com deficiência. E aí contem comigo para esse papo. Paulinha. Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando, eu vou me apresentar. Meu nome é Paula Mairink. Eu sou assistente administrativa de jornalismo de Brasília. Eu sou uma mulher branca, tenho os olhos azuis, cabelos ondulados, hoje eles estão soltos. Hoje eu estou com óculos com as hastes cinza e estou usando um brinco dourado em formato de coração. E estou usando também uma blusa preta com manga, né, longa, preta. E estou aqui para bater um papo com vocês, mostrar todas as nossas vivências como uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma deficiência auditiva. Gente, só convidados incríveis, né? É um prazer estar aqui com todos vocês. Ainda mais conhecer vocês também, né? Mais próximos, mais presencialmente no meu dia a dia, enfim. Então, fico muito, muito honrada, assim. E pra gente começar esse papo, gente, eu queria começar a conversar um pouquinho com o Pedro, porque nem todo mundo sabe, né? Eu nasci, sim, com uma deficiência, mas eu só me autodeclarei uma pessoa com deficiência em 2018, que foi quando eu vim pro Rio de Janeiro, pelo sotaque já podem perceber, né? Não sou carioca, sou mineira, natural de Nova Lima. E aí eu me autodeclarei em 2018 quando eu me vi sozinha aqui no Rio de Janeiro.
né? E isso muito por conta de todo o preconceito, de todo o capacitismo que a nossa sociedade e o mercado de trabalho, principalmente, vem, né, cada vez mais reproduzindo. E eu lembro que o meu pai comentou isso comigo uma vez, assim: minha filha, não se autodeclare dentro de uma empresa que você é uma pessoa com deficiência, porque o seu salário pode ser diferente, porque você pode ter um plano de carreira pior por conta disso, enfim. E aí, eu lembro, né, de todo esse meu processo para me entender uma pessoa com deficiência, apesar de ter uma deficiência visível e uma deficiência também que eu nasci com ela. E eu fiquei pensando, assim, em relação ao mercado de trabalho, a oportunidades. E eu só me autodeclarei, por exemplo, na Globo, né, no mercado de trabalho, em 2021, 2020, por aí. Que foi quando a gente começou ali nos grupos de afinidade, enfim, todo esse processo. E aí, Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi pra você, né, se descobrir uma pessoa autista no mercado de trabalho, né, você agora coordenando um time, enfim, mas, né, não começou assim, agora você está coordenador, mas teve toda uma história. Como que foi isso, assim, pra você, pra ser uma pessoa com deficiência, estar no mercado de trabalho, mercado esse que ainda, enfim, muito capacitista? Realmente, é muito difícil essa questão da autodeclaração, né? Das pessoas terem a coragem de se autodeclarar para pessoas que trabalham, que estão convivendo todo dia. Então, algo que deveria ser óbvio, que deveria ser natural, e ainda há bastante preconceito e bastante medo, né? Mais do que preconceito, acho que bastante medo do impacto que isso vai ter. Como você bem disse, eu me descobri autista depois de velho, muito em função do processo pelo qual passei com meu filho. A profissional que estava avaliando ele começou a descrever uma série de situações peculiares dele que corroborava o diagnóstico, e eu falando, não, isso é normal, eu fazia a mesma coisa quando criança, eu faço ainda hoje. E a mãe do meu filho virou para mim e falou, não, isso não é normal. Então, foi assim que eu fui diagnosticado. Lógico que teve todo um processo, né, com um profissional para validar isso, mas foi nesse momento que eu me descobri. E ao mesmo tempo estava passando por esse processo seletivo para coordenação, eu passei para coordenação e logo em seguida eu me descobri autista. Para mim, essa descoberta foi reveladora. Me ajudou muito a me entender as minhas reações, a forma como eu trabalho, inclusive, né? Às vezes a gente entende como características, como falhas, coisas que não somos bons, e para mim ali foi uma forma de entender como eu funciono e como contornar de alguma forma isso. E quando eu fui conversar com o meu chefe a respeito, eu tenho muita sorte. O meu chefe, ele é também um pai atípico, né? Então, já havia uma compreensão melhor. Foi uma grande sorte minha de contar com um profissional assim que já tem uma empatia e um entendimento. Ele a princípio perguntou, tem certeza, né? E é a primeira reação das pessoas, assim, muitas pessoas que se descobriram atípicas depois de velhas sempre relatam isso, né? As pessoas perguntando, tem certeza? Mas você tanto tempo e só agora? Ainda bem que agora a gente conseguiu, né, esse diagnóstico. Então foi ótimo conversar com ele, e quando eu fui conversar com a minha equipe também, fui contar, a minha equipe foi super receptiva. Então eu tive muita sorte realmente nesse processo, e eu sei que essa sorte que eu digo é porque eu sei que muitas pessoas não têm essa mesma reação. Quando nós fizemos o nosso primeiro evento há 2 anos atrás do Ser Mais, eu participei do evento e falei, né, para toda a empresa a respeito da minha história, de como é trabalhar, como é ser um profissional atípico na empresa, e falei abertamente como um homem autista. E ao final do evento, alguns funcionários que também são atípicos vieram falar comigo, nossa, que coragem e que inspirador. Eu também sou, assim, alguns falando, né, relatando, também sou, e nunca me declarei com medo do que as pessoas vão dizer, com medo do que vai interferir na carreira. Eu ainda tenho esse medo, né, assim,
eu falo abertamente disso nas reuniões, então todas as pessoas falam e nunca se sabe o que as pessoas esperam de você, ou o que isso vai refletir na visão que as pessoas têm das suas entregas, das suas conquistas e das suas falhas também, né? Então, ainda há um medo, mas eu decidi, muito em função desse nosso trabalho no Ser Mais, que eu não ia esconder, eu ia deixar isso bem às claras, eu ia jogar para o mundo, porque, como eu falei aqui, né, quando a gente começou o nosso papo, essa normalização é muito importante. As pessoas precisam entender que nós sempre estivemos aqui e nós continuamos aqui. Então, eles sempre trabalharam com pessoas como nós. Sim. E se bobear, assim como eu, alguns deles vão descobrir que também são pessoas como nós. Então, essa visão de que é normal ser uma pessoa com deficiência, para mim, é o mais importante para a gente conseguir viver numa sociedade em que não sejamos mais vistos como pessoas com deficiências e apenas como pessoas, Sim. colegas de trabalho. Sim. Quando você fala, né, Pedro, dessa questão da neurodiversidade, enfim, eu fico pensando muito sobre isso, né? E eu tava contando aqui, gente, mas antes da gente começar a gravar, que, enfim, eu tomei um tombo, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, e aí o meu médico tava fora do país e tal, eu tive que ir para um hospital aqui no Rio de Janeiro, e o meu caso da perna é muito específico, assim, né? A minha displasia, eu descobri, eu tinha 5 anos mais ou menos, eu fui o primeiro caso do Brasil, até hoje eu sou o único caso de Minas Gerais. E aí eu lembro que eu passei por um ortopedista aqui, né, no Rio de Janeiro, deve ter mais ou menos o quê? Uma semana e meia. E ele falou, não tem condição de eu pegar seu caso, assim, tipo, porque a sua perna, ela tá toda ruim. E eu falei, ela tá toda ruim, mas o que você quer dizer com isso, né? E aí é o que a gente diz do que é o normal, né? É porque quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa atípica, é porque na nossa sociedade, a maioria das pessoas tem uma forma típica de funcionar. Né? Isso diz, por exemplo, na minha questão de estrutura óssea, na sua questão, enfim, né? Na questão do autismo, enfim. E quando a gente não segue esse padrão, é o que a gente chama de atípico. Mas isso não quer dizer que é algo errado, que é algo anormal, que é algo negativo, que é algo ruim. Você simplesmente funciona de uma forma diferente, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, para falar, porque, por exemplo, hoje, com a cabeça, com o entendimento que eu tenho, quando eu vou em qualquer médico que não o meu, eu sei já que a resposta vai ser essa, assim, não, porque isso aqui tá horrível, não consigo entender e tal. Porque eu tenho essa cabeça, mas lá atrás era uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, eu preciso ficar o mais normal possível, meu Deus, a minha perna... A vergonha que você sente, né, de ser envergonhado. As pessoas precisam parar de tratar esse pensamento colonial dicotômico de que ou eu ou errado. Sim. Né? Que o diferente é errado. Exato. Quando há muito mais diferenças do que há eu. Sim. Né? Então, é essa história. Ah, a sua perna é diferente. A sua perna eu não estou acostumado. A sua perna eu preciso estudar. Sim. É completamente diferente de errada. Não é errada. É diferente. É diferente, exatamente. É atípica, mas isso não quer dizer que é algo ruim, que é algo feio, enfim. E pensando também um pouquinho, só antes de passar também para escutar mais das meninas ali de trajetória, principalmente da Paulinha, mas eu queria ouvir, assim, um pouquinho, muito rápido, Pedro, assim, de como que foi para você se autodeclarar no mercado de trabalho, né, depois de uma certa idade. Uma pessoa autista, ainda mais quando a gente tem esse capacitismo, inclusive, dentro da nossa comunidade, né? De que, por exemplo, não, o autismo tá na moda, né? Agora todo mundo é autista. Que isso, gente? Todo mundo agora é autista, nunca vi isso. E tal, é para conseguir cota, é para conseguir desconto em carro e tal. Como que foi isso, assim, para você, esse processo? Junto com o seu filho e para você também? Você consegue contar um pouquinho pra gente, assim, de como é que foi isso? Claro. Essa questão do capacitismo, ela está dentro da nossa sociedade, né? Ela está dentro de nós mesmos, porque, Sim. Afinal de contas, nós vivemos nessa sociedade, nós somos também produtos dessa sociedade. Então, o medo que a gente sente, a vergonha que a gente sente, é muito fruto disso. E foi muito importante para mim olhar para o meu filho e dizer para ele que tudo bem que
que ele não era anormal, ele era diferente, né? Não era errado. E dizer isso para ele e eu realmente acreditar nisso. E me permitiu também olhar para mim e falar a mesma coisa, e sentir a mesma coisa com relação a mim. Então, é incrível, né? Criança, os filhos fazem a gente aprender muito. Então, eu falei isso para ele e eu percebi que eu estava falando para mim também e foi muito importante para mim. Então, quando eu olhei para o meu mercado de trabalho, né, as minhas relações de trabalho, as entregas que eu estava fazendo, eu falei, pronto, agora todo mundo vai filtrar a visão que tem por mim, vai colocar, né, como se colocasse um óculos do autismo. Então, tudo que ele está fazendo é por quê? Né? É por causa disso. E eu decidi que eu não ia seguir por esse viés. Eu particularmente não ia seguir por esse viés, que eu não ia ficar pensando nisso, porque afinal de contas eu tinha anteriormente 30 anos de trabalho, menos 20 anos de trabalho, com entregas e que nunca tinham sido pautadas por isso. Sim. Entregas consistentes que me levaram até onde eu estava, que me levaram a conseguir ser o cargo de coordenador, que me levaram a estar tanto tempo trabalhando aqui na Globo, que me levaram a ter a confiança das pessoas, né, parceiros, colegas de trabalho, chefia. Então, eu decidi que essa história poderia falar por mim. O que é muito diferente de pessoas que já chegam ao mercado de trabalho com alguma deficiência declarada ou que nem têm a chance de decidir se vão declarar ou não. Sim. Quando a deficiência é óbvia para as outras pessoas. Então, nesses casos, parece que a pessoa precisa remar o dobro, né? Porque ela precisa provar que aquilo dali não é um impeditivo, não torna ela menos, que ela é capaz de entregar. Então, quando pessoas que não têm deficiência entregam X, uma pessoa com deficiência precisa entregar 2X para provar que Sim. é tão capaz. E eu, naquele momento, eu pensei, pronto, agora essa vai ser a minha vida. Por sorte, acho que ainda não é. A gente trabalha muito, né? Então fica difícil de dizer que tá fácil. Não tá fácil. Mas eu tomei essa atitude para mim, eu normalizei para mim também Sim. a minha condição, quem eu sou e a forma como eu funciono. E eu tento tratar isso de uma forma natural com as outras pessoas. Que é muito engraçado, porque na nossa sociedade, essa história, né? Todo mundo agora todo mundo é autista, então tudo é porque você é autista, né? Algumas pessoas já me falaram que ouvem muito isso, eu por sorte não ouvi isso, mas ouve-se muito isso dentro da comunidade. E é engraçado que a gente tem uma sociedade que fala muito de horóscopo, por exemplo. Né? Eu não entendo nada de horóscopo. Eu não entendo nada. Mas é muito normal você ver, não, porque eu sou canceriano, né? Então, tá explicado. Eu falei, eu não entendo nada do que você quer dizer. Mas como é que as pessoas têm tanta facilidade e aceitação de dizer que porque é taurino, porque é capricorniano, tem determinados comportamentos esperados, determinadas formas de funcionar, e é difícil você dizer que porque é autismo, né, porque é autista, prefere não ir a uma festa. Sim. Que porque é autista, precisa trabalhar de casa. Porque é autista, precisa que as pessoas não façam tanto barulho em volta para poder se concentrar. Sim. E não são nem pedidos absurdos, né? Eu nem falei nada muito absurdo. Sim, a gente está falando de acessibilidade, né, Pedro? Não, coisas que não são difíceis. Sim. E coisas que nem precisa ser divergente para poder pedir de certa forma. Então, essa questão de como as pessoas se comportam e como você se comporta, acho que molda muito a sua visão. Obviamente, não é só como eu me comporto que está moldando todo mundo, mas eu acredito que isso ajuda a moldar as pessoas e as pessoas também a entenderem como eu me comporto. Sim. E de novo, eu falo muito de sorte porque eu acho que tem certas coisas que não são tão
tão ativas na gente, né? Às vezes a gente toma uma decisão e consegue, mas às vezes a gente toma uma decisão e não dá certo. E eu tive sorte que eu tomei essa decisão e deu certo no meu caso. Então, tem muita gente aí que toma essa decisão e que não dá certo. Eu acho que insistir nessa decisão é importante para, né, dessa pessoa para dentro de si, mas é importante também esse espaço no que nós estamos fazendo para dar essa visão para as pessoas que não estão nesse mesmo espaço, nessa mesma situação que nós, para eles entenderem por que aquela pessoa está tomando aquela decisão, de normalizar, né? Sim. E de dar apoio nas decisões das pessoas, que nem o Luiz, como aliado aqui, dando apoio nas iniciativas, Sim. dando apoio aqui nesse podcast, dando espaço e visibilidade e ampliando a nossa voz nessa nossa caminhada da normalização e da inclusão e equidade das pessoas com deficiência. Aproveitando o gancho, Pedro, até queria... Fica um pouco de curiosidade de saber que você teve o diagnóstico próximo ao diagnóstico do seu filho. Isso. Quão essa questão da paternidade também influenciou para você aceitar o diagnóstico e ter essa liberdade de vou peitar, é o meu mundo, é o mundo do meu filho e eu quero que seja um mundo que todo mundo viva? Acho que as coisas acabaram se invertendo para mim, né? O fato do meu filho ter sido diagnosticado primeiro, para mim falou, esse é o mundo normal. Então, esse é o mundo, é assim que vai ser, né? Ele é uma pessoa como sempre foi, continua sendo meu filho, ele continua tendo os amigos, ele continua indo à escola, ele continua fazendo as mesmas coisas. Agora a gente só entende melhor ele. A gente só consegue compreender melhor ele. Então, a partir do momento que essa chave virou em mim com relação ao meu filho, quando veio para mim de volta, ela veio espelhada. Eu me inspirei nele, eu me vi nele, e não o contrário, né? Então, por isso que eu falei, os filhos são uma coisa muito louca, né? Você acha que você tá ali cuidando deles e eles cuidam da gente de volta, e quando a gente vê, é assim que você percebe. Então, foi muito nesse sentido. Que lindo, Pedro, que lindo. Deu até vontade de maternar, mas já passou. Olha aí, Ana. Mas eu acho que o que o Pedro falou é muito legal, porque acaba que a gente se liberta, né? Eu, como a Nana, sou uma pessoa com deficiência e eu demorei muito a me aceitar como uma pessoa com deficiência. Então, a minha deficiência também era uma deficiência congênita, mas eu passei a minha vida quase toda escondendo das pessoas. Então, eu sempre fui aquela pessoa ali esquisita da escola, eu sempre fui aquela pessoa que não gostava de interagir muito com as pessoas, interagir até um momento, porque eu acho que depois daquele prazo eles iriam me invadir a minha privacidade. E é isso que o Pedro falou, é legal. Porque quando você vira a chave, você pode ser você pode limitar até onde você vai, quais são as suas limitações, entender ali até onde você performa bem, até onde você não performa, e isso faz total diferença. E tem muito essa coisa da gente querer sempre dar em dobro porque a gente tem uma deficiência. E a partir do momento que você entende que você é uma pessoa com deficiência e que, de fato, você precisa performar mais, você entende também os seus limites, por que você está fazendo isso a mais, porque às vezes você fica nessa busca incessante de sempre querer entregar muito, se escondendo, mas quando você se autodeclara, é libertador, assim, você falar de quem você é, né? Então eu acho que esse diagnóstico, e tanto para os pais, para a gente, é super importante. E eu acho que é o que eu sempre falo, né, gente? Eu sempre vou bater nessa tecla, acho que eu vou tatuar, que é aquela coisa de que deficiência não é o contrário, né, de eficiência, assim. Eu sou uma pessoa com deficiência, assim como Pedro, Elaine, Paulinha, e somos eficientes demais, né? E para além disso, nós também não chegamos naquela máxima de 8 ou 80, de ou sermos super-heróis ou sermos coitadinhos. Então, a gente vai errar porque somos seres humanos, porque somos pessoas e todo mundo erra. A gente vai acertar também por isso e vamos ter qualidades e defeitos. Então, eu acho que essa naturalização que o Pedro trouxe desde o início do nosso papo é o mais importante, assim, porque o que a gente quer é realmente o que a nomenclatura correta já diz, é uma pessoa com deficiência. Então, não é o Pedro, o autismo não chega antes do Pedro, né? As pernas da Nana não chegam antes da Nana. Existe uma pessoa ali e essa pessoa, ela é diferente uma das outras. Não tem, por exemplo, como o Pedro representar
todas as pessoas autistas, por exemplo. Não, de forma alguma. Exatamente, da mesma forma que eu não, Paulinha não, Elaine não. Então eu queria também ouvir agora, Paulinha, um pouquinho de você. Como que foi, minha amiga? Porque nós somos amigas pessoais, tá? A gente precisamos fazer esse recorte aqui. E a Paulinha é muito parecida comigo nisso, que a gente é muito sonhadora, né, amiga? A gente sonha muito, a gente, desde criança, enfim... A gente tem muitas coisas parecidas. Como que foi pra você, assim, a sua trajetória profissional? Você se entender uma pessoa com deficiência, essa autodeclaração? Enfim, ainda nessa sociedade que falta tanto avançar no mercado de trabalho e você conseguir esse protagonismo da sua vida, assim. Como é que foi isso? Nana, para falar da vida profissional, da jornada profissional, eu tenho que falar um pouco da minha história, né? Sim. Porque a minha mãe teve rubéola na gravidez. Eu tive um processo muito complicado, assim. Eu demorei a falar, demorei a andar, e minha mãe me levou para médicos, fonoaudiólogos, otorrino, e ninguém descobria na época. Eu tive um laudo de fato com 12 anos. E quando a fonoaudióloga falou, Paula, você é uma pessoa com deficiência auditiva. Aí eu falei, mas eu já fui em todos os médicos, em todos os otorrinos, todos os fonoaudiólogos. O que aconteceu? Que esse gap todo que eu tive, eu perdi toda a parte primária, assim, de educação, entendeu? Eu tive algumas dificuldades. E isso só me fez perder oportunidades. E aí eu descobri que durante o teste de audiometria, eu sem querer li os lábios e deduzia porque eu escutava algumas frequências sonoras, né? Quando a gente escuta frequências sonoras, eu comecei a associar com a leitura labial e eu sabia qual palavra que a pessoa estava falando, o que ela estava falando, mas assim, com muita dificuldade na época. Então, quando eu descobri com 12 anos, é que eu comecei a evoluir de fato a parte educacional. E isso só me atrasou, né? Se for pensar no mercado de trabalho, isso só atrasou. Foi mais um empecilho ali, né? E aí eu terminei a escola. Depois que eu terminei a escola, eu fiz a faculdade. Eu sou formada em turismo. E durante a faculdade eu fiz um estágio, né? Estágio no museu. Adaptações eu não tinha muito, entendeu? As pessoas naquela época não tinham conhecimento. E isso não deu uma base ali, né, profissional qualificada, né? Eu deveria ter sido um pouquinho melhor orientada na época. Mas eu enfrentei e estudei, e depois que eu me formei, não consegui arranjar emprego. Foi muito difícil, muito sofrido, porque eu entregava currículo e ninguém aceitava. Eu cheguei a um ponto de entregar o currículo para uma pessoa e a pessoa negou, dizendo que não aceitava a pessoa com deficiência. E já tinha cota. Então, eu acho muito importante a cota veio para por lei, mas ela veio também para as pessoas entenderem que a diversidade, né, a inclusão é importante no ambiente. Porque quando você está num ambiente inclusivo, você consegue embarcar todas as pessoas, você consegue embarcar todas as etnias, todos os grupos minorizados, né? Isso é importante. O Brasil é um país plural. Então, quando você está no país plural, principalmente, eu acho que isso tinha que ser obrigatório mesmo, né? Trazer pessoas de pensamentos diferentes, pessoas diferentes, e para ter uma formação, né? Formar a sociedade mais justa, mais inclusiva. E depois, assim, eu passei a fazer freelance, não consegui emprego, mas eu fui fazendo recepção de eventos. Aí cheguei ao ponto que eu consegui um emprego no hotel. Nesse hotel não fiquei muito tempo por conta das adaptações, também foi muito difícil, né? Muita cobrança. E a gente, querendo ou não, a gente se cobra 2 vezes.
que a gente tem que estar sempre validando. Não, ó, eu faço isso, eu tenho que estar sempre validando a minha competência. Isso é muito desgastante. Isso é um processo, assim, é uma batalha 3 vezes maior do que uma pessoa que não tem deficiência. Então, a gente precisa naturalizar as pessoas, conhecer as pessoas, conhecer que tipo de adaptação que ela precisa. É só isso, é naturalizar a pessoa com deficiência no ambiente corporativo, na sociedade também. E depois que eu saí do hotel, eu entreguei currículo de novo e fui contratada pela empresa, a Globo. E aí que eu senti um pouco diferente. Eu senti um pouco de inclusão. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eles me perguntaram é se eu tinha alguma adaptação no telefone. E naquela época eu já estava com aparelho auditivo. E aí eu falei, não, no momento não. Eu vou entender se o telefone realmente é fácil de ligar, alguma coisa, e pronto. E eu liguei para todo mundo e todo mundo olhava para mim, labiando um pouquinho melhor, e eu até acostumar o timbre da pessoa, demora só um pouquinho, não muito. Mas essas são as adaptações que a gente precisa. Eu acho que são necessárias para a gente produzir. Porque a gente é uma pessoa, é um humano. Eu sou filha, sou irmã, sou tia, sou amiga. Ou às vezes acerto, às vezes eu falho, como qualquer outra pessoa. Gosto de assistir filmes, gosto de escutar música. Gosto de escutar música, gente. Dentro da comunidade surda, há diversidade, né? Tem surdo oralizado, tem surdo sinalizante, que sinaliza Libras, e tem o bilíngue, que fala português e sinaliza Libras. Então, assim, é necessário as pessoas conhecerem, de fato, como as pessoas têm deficiência, que tipo de comunicação. E, assim, dá para trabalhar, dá para se comunicar de várias formas. E isso não impede a pessoa de trabalhar, não impede a pessoa de exercer a função. Essa é a minha trajetória, sabe, Nana? Eu acho que acontece com todos, né? O capacitismo é estrutural. A gente está aqui para mostrar nossas vivências, tentar melhorar o pensamento das pessoas, tentar fazer de fato a inclusão existir, inclusão de verdade. Conheça as pessoas. Essa é a minha dica. É isso. Boa. Eu acho que o principal, assim, né, é entender que cada vivência é uma também, né? Porque, por exemplo, eu tive muito privilégio, assim, durante a minha vida, né? Primeiro, ser uma mulher branca com deficiência já nos dá muito privilégio, né? Na sociedade racista que a gente vive. E, por exemplo, a minha condição, né, a displasia óssea que eu nasci, se eu não tivesse, por exemplo, plano de saúde, se a minha família não tivesse a condição financeira que tem, enfim, eu hoje, por exemplo, não estaria nem andando. Minha expectativa de vida, quando a minha mãe descobriu, meu pai descobriu a minha condição, era 10 anos de vida, né? Hoje eu tô aí para fazer 26 anos. Então, a gente tem que entender também que tem esses recortes, essas vivências. E nós que estamos, né, no lugar ali de privilégio, tendo ali as nossas vozes, enfim, histórias sendo contadas, a gente poder usar disso também para aprimorar cada vez mais essa temática e ter mais intencionalidade na hora que a gente vai falar disso, né? E aí, eu ainda não falei, né, sobre a área que eu atuo hoje, mas hoje eu estou atuando no marketing do Multishow e do Globo. Também sou embaixadora Globo, que é basicamente contar um pouquinho do que é a Globo para fora da Globo também, para dentro também, mas principalmente para fora, né? E contar um pouquinho da marca, dessas movimentações também, dessas mudanças estruturais, culturais, enfim. Também com muito orgulho sou uma das hosts aqui do Globo TechCast também. Então, eu fico muito feliz, assim, com a minha trajetória, porque eu sei que aqui dentro eu tive esse apoio de poder ser quem eu realmente sou e poder falar o que eu penso, enfim, e ter a minha ideia respeitada, a minha história respeitada. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, muitas pessoas, a maioria, infelizmente, ainda no Brasil, de pessoas com deficiência, não tem, né, de outras empresas e tal. Principalmente com as cotas, como a Paulinha trouxe, né? Que claro que o nosso maior sonho é que a gente não precisasse delas.
mas ainda assim, com elas, a gente não consegue ainda nem o mínimo do mínimo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque tem inúmeras empresas que preferem pagar a multa do que contratar pessoas com deficiência por conta do capacitismo estrutural que diz que pessoas com deficiência são incapazes ou vão dar trabalho, enfim. E Elaine, você estando no RH, como que é para você ser uma pessoa com deficiência, né, protagonista da sua vida, da sua história, e também trabalhando com recrutamento? Como que você lida, assim, como que é esse objetivo, esse propósito para você no seu dia a dia? Entendendo a importância disso e fazendo com que cada vez mais empresas, pessoas, enfim, entendam a importância da inclusão com intencionalidade. Boa, Nana. O que que acontece, né? Quando a gente vai ouvindo as histórias, a gente começa a perceber como é difícil a gente falar de protagonismo, sendo que a sociedade por si só já exclui a gente de todas as formas. E aí, falando também de cota, quando a gente começou a ler, né, de cota, falar de cota, eu era meio assim, ai, cota, ai, que horrível, tal cota. Mas depois que você se percebe como uma pessoa com deficiência ou uma pessoa negra, qualquer outro tipo de recorte de diversidade, você vê o quanto que a gente já perde lá na largada, né? Então, Paulinha perdeu ali na escola, eu perdi muito na escola. Quantas vezes eu gostava do assunto, eu gostava da matéria e eu me escondia porque eu não queria ser percebida na sala. E aí eu não queria levantar a mão para perguntar. Eu lembro muito de uma cena de que a professora estava corrigindo a prova e ela corrigia a prova lá na frente e falava, gente, vem buscar a prova. Eu morria de vergonha de andar na sala porque eu não queria que as pessoas me percebessem diferentes. E aí, quando a gente fala aqui, a gente fala tão de uma forma leve. E depois que eu me autodeclarei, e depois que eu comecei a falar e perceber esses movimentos de pessoas com deficiência, a gente tem uma luta muito grande. Por mais que todo dia a gente fale de que é importante, que existem pessoas diferentes, que existem corpos diferentes, que existem maneiras de andar diferente, que o seu coleguinha talvez vá subir a escada, ele vai usar uma moleta, ou ele vai andar a escada do jeito que ele tiver que subir. Então, a gente ainda tem muito a trabalhar. E aí a pessoa fala, lá vem o pessoal de novo falar de diversidade, né? E, gente, a gente que está no front, principalmente a gente aqui em seleção, a gente tem tido um trabalho muito ali de formiguinha, de fazer com que as pessoas entendam isso, que existem pessoas diferentes, que é possível fazer inclusão, que as pessoas com deficiência, elas são capazes, tem muita gente boa no mercado. A gente precisa sempre influenciar os gestores, a gente precisa influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Então, acaba que hoje aqui a gente tem uma missão muito legal de fazer caber mais pessoas. E eu, como pessoa com deficiência, eu até falo, gente, hoje eu tô vivendo ali da Globo, claro, por trabalho, para ganhar dinheiro, todo mundo tem conta, mas eu trabalho muito com propósito. Quando o gestor me fala, olha, quero fazer uma vaga aí com uma pessoa exclusiva, com pessoa com deficiência, ou então no recrutamento, numa entrevista, no processo seletivo, a gente conhece uma pessoa com deficiência que ela entra, a gente vibra muito junto. Eu acho que o time de seleção aqui da Globo está muito focado a isso. A gente acredita, sim, que diversidade faz diferença. A gente acredita que diversidade tem inovação, que traz inovação, mas do outro lado a gente também tem esse trabalho de incentivar e de fazer com que as pessoas acreditem. Porque é muito legal a gente falar aqui no podcast isso, de que é importante, mas quando você vai para a rua e às vezes a gente estoura a nossa bolha aqui, né, de Globo, como é difícil, como ainda é preconceituoso. Esses dias, assim, isso que a Nana falou de ser privilegiada, porque a gente tem toda uma estrutura, e a pessoa com deficiência, ela já começa ali, às vezes, o processo de exclusão dentro de casa, depois vai para a escola, depois vai para a saúde, e aí acaba, consequentemente, chegando no trabalho. E quando a gente inverte essa cadeia, quando a gente dá uma oportunidade de trabalho para a pessoa, como muda tudo isso? Porque ela vai ter acesso à escola, ela vai ter acesso a um plano de saúde legal, ela vai ser bem vista dentro de casa, e acaba que a gente que está em RH, a gente vivencia isso muito. E tem uma situação muito legal de uma outra empresa que eu trabalhava, que a pessoa era isso, ele era uma pessoa, ele era o contínuo da nossa área, e aí uma vez a mãe dele ligou e falou, olha, o salário do fulano caiu aí errado, caiu a mais, e a gente foi olhar o que que era a participação nos lucros. E a gente ligou, olha, não tá errado, tá certinho, é a participação dos lucros, ele fez parte da empresa, ele performou bem, então ele teve essa participação também. E ela falou uma coisa muito legal, que ela falava, gente, olha, o filho que eu achava que ia ser o meu karma da vida toda,
é ele que está sustentando a casa. Esse dinheiro que ele recebeu, ele vai pagar a conta de luz, vai pagar água de telefone, e a gente vai fazer uma cesta básica. Então, assim, contratar uma pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, tem uma história. Mas, às vezes, contratar uma pessoa com deficiência, você muda a história de uma família que está toda ali atrás, Sim. de uma família que passou a vida toda desacreditada dessa pessoa. Sim. Então, eu vibro demais quando tem uma história dessa, quando a gente faz uma divisão dessa. Eu acho que o time de seleção que todo vibra, todo mundo compartilha. A gente quer fazer com que, sim, a gente consiga trazer mais pessoas, mas a gente precisa ter essa conscientização, principalmente das pessoas que podem fazer essas decisões, de que sim, eu quero, sim, eu acredito, sim, eu vou esperar a melhor pessoa, sim, eu quero participar do processo. Se precisar de uma adaptação, eu vou ter essa adaptação, vou atrás, vou tentar, mudo a minha equipe toda de lugar porque tem escada e hoje eu não tenho elevador. Então, quando a gente quer, a gente faz, né? Sim. Então, a gente está muito nesse momento aí de incentivar ainda, porque não é aceito, não é bem aceito, não é tão fácil incentivar. Mas é isso. E pensando em protagonismo, eu não consigo perceber na minha carreira aonde foi assim que meu protagonismo eu fui atrás, sabe? Porque desde sempre, eu sempre trabalhei dobrado, eu sempre quis fazer com que minha deficiência não fosse vista, então eu fazia tudo muito bem para poder não ser equiparada com isso, para não poder não ser diminuída. Então, quando eu falo disso, eu falo, gente, e é uma pergunta que a Ananda já tinha me feito, e eu ficava, cara, eu não sei que horas foi que eu falei, cara, eu vou pegar as rédeas disso aqui e eu vou entregar tudo que eu tenho que entregar, porque sim, eu sou capaz. Talvez tenha sido quando eu me percebi uma pessoa com deficiência, mas mesmo assim eu entregava muito. Então, eu acho que foi meio que nesse momento, sabe? Aproveitando, só fazer um mix no que as duas falaram, é que a Paulinha trouxe pra gente a visão da pessoa que chegou a ficar cansada de fazer processo seletivo, de não participar. E como é que é pra você, Elaine, quando você começa a fazer e você vê que a pessoa quer ser protagonista e que você quer trazer pra ela, como é que é pra você, assim, tipo, o que você faz ali, o que você olha no detalhe, lógico, vai olhar a especificidade da área que ela vai trabalhar, mas no pessoal dela, como é que é pra você essa questão? Luiz, boa isso você falar, sabe por quê? Trazendo cases aí de história de carreira dentro de RH. Já tive situações de que a candidata, a vaga era uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, e por conta de acessibilidade, talvez ali acessibilidade, mas mais para a parte do gestor, porque o que que acontece? O gestor me falou assim, olha, essa vaga é uma vaga aí que talvez não dê para a pessoa trabalhar porque tem escada. Só que você ele entrevistou uma pessoa, ela era muito boa, crossfiteira, ela não tinha problema nenhum de acessibilidade, subia 15 mil degraus mais do que eu aí. Então, o que que a gente faz aqui? A gente tenta incentivar o gestor, a gente tenta trazer ali a parte comportamental dela, de como ela se destacou, a gente tenta acionar a área de diversidade, falar, me ajuda com isso aqui, como é que eu faço para fazer com que esse gestor entenda que essa pessoa está preparada para a função, mas talvez por um capacitismo dela, uma forma dela perceber o mundo, ela acha que vai ter algum risco, ou que ela vai andar diferente, que as pessoas da área vão ficar incomodadas. Então, a gente tem esse suporte e o legal de estar na Globo hoje é porque a gente tem um suporte da área de diversidade também, que nos ajuda até criar um repertório, né, de incentivo, mas nada que seja muito forçado. Mas hoje, eu tento sim, quando eu vejo potencial no candidato e eu acho que ele não está sendo evoluído para uma próxima etapa do processo por conta de capacitismo nosso, eu tento de todas as formas melhorar, entender, levar os pontos positivos, envolver a área de diversidade, entender até onde que a gente pode chegar, onde a gente pode melhorar com a acessibilidade, não só eu, mas como um time que a gente tem aqui hoje na Globo de seleção mesmo, assim. Então, a gente tem essa percepção, sabe? Isso é super importante, né? A questão dos limites, né? Às vezes as pessoas querem, com a melhor das boas intenções, né? Não nos colocar nos limites. Mas a verdade é que quem coloca os limites somos nós mesmos, né? Isso eu falo para os gestores, para as pessoas que vão contratar. Pergunta para a pessoa qual é o limite dela. Se ela pode, se ela consegue, se ela quer esse desafio, né? Às vezes ela nem sabe que pode, mas ela quer o desafio para se testar. E também para as próprias pessoas com deficiência. Não deixe as outras pessoas definirem quais são os limites para você. Defina você quais são os seus limites, né? Então, é super importante. E outra coisa que você falou assim, que eu achei bem legal, é que a busca por essas vagas, né, a contratação de pessoas com deficiência não é uma caridade, né? A gente não está ponto, Pedro. fazendo uma caridade, não é um favor.
A gente está dando oportunidade. Essas pessoas são capazes, né? Não é uma caridade, é uma oportunidade. E isso faz toda a diferença. Quando a pessoa para de pensar cotas como uma caridade, vou ajudar as pessoas. Sim, óbvio que está ajudando. Mas não é uma caridade. É uma oportunidade. Você está dando chance para essa pessoa que, de outra forma, não teria a mesma... não seria vista da mesma forma para poder... Não seria considerada nessas posições, nesses cargos, nesses lugares. Você está abrindo portas para elas mostrarem a capacidade delas. E se elas mesmas definirem os próprios limites, elas vão muito longe. Vão perceber que os limites não são poucos. Legal, essas pessoas são muito longe. Total, Acaba que é um reparo, né, cota, assim, eu não percebia isso, mas eu acho que a cota é uma forma da gente fazer esse reparo social de Isso. pessoas que já perderam Isso. tanto. E esses grupos minoritários, como a gente perde na largada, né? Muitas vezes a gente perde lá quando a gente nasce, até a gente chegar na idade mais adulta. Então, assim, como eu disse, eu achava a cota uma coisa muito estranha, sabe? Eu achava que, nossa, mas para que precisa disso? Hoje, com essa percepção que a gente tem, quanto que é importante. E é isso que acho que foi até a Paulinha falou, ou foi a Nana que comentou, que mesmo que a gente tenha cota, quanto é difícil ainda a gente cumprir a cota, né? Verdade. A gente ainda tem esse viés de falar, não, prefiro pagar uma multa sim. do que ter uma pessoa diferente do meu lado, que pensa diferente, que age diferente, que anda diferente, que tem uma vida diferente. É complicado. Mas Eu vou pegar um gancho da Elaine. Muitas vezes as pessoas contratam também para de base, né? Assim, eu vou contratar só para cumprir a cota. Perfeito. Mas isso é muito ruim. Assim, inicialmente pode ser uma oportunidade para a pessoa entrar no mercado. Mas, assim, tem que ter um grupo, gestores, tem que ter uma cabeça para desenvolver a pessoa. Mostrar as oportunidades. Olha só, você tem oportunidade de você crescer aqui. Vamos fazer trilha de desenvolvimento. Vamos descobrir quais são as suas habilidades. Porque a gente tem habilidade, a gente é capaz. A gente pode fazer um mundo, sabe? A gente sonha, a gente quer crescer, a gente cada vez mais quer buscar conhecimento. E para isso a gente precisa de oportunidade, né? Não só oportunidade, mas tem uma carreira ali dentro, tem um desenvolvimento, né? O gestor também tem que ter um olhar, não só o gestor, a empresa, mas tem um olhar assim, poxa, essa pessoa tem uma habilidade para comunicação. Será que não é legal a gente vendê-la para a área de comunicação? Ou para técnico, ou para tecnologia? Porque ela tem esses pré-requisitos. Se ela tem pré-requisito, vai para outra área, desenvolva. A gente não nasceu pronto, a gente desenvolve durante a vida. Durante toda a jornada de trabalho, a gente desenvolve o lado profissional, a gente desenvolve a maturidade profissional. Então, a gente só precisa mesmo de oportunidade para a gente conhecer, né? Abrir os nossos horizontes. Eu acho isso muito importante, não só a oportunidade de entrar no mercado, mas também desenvolvê-lo. Perfeito, Paulinha. E eu gosto muito também, gente, porque até, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente escutava muito ainda mundo, né? Das pessoas falando, mas é porque agora tudo é diversidade, agora a gente tem que incluir todo mundo. Ai, que mimimi, que problema, que não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente avançou muito e a gente consegue trazer agora diversidade, equidade e inclusão junto com dados, né? Que é a tão falada agenda ESG, porque que tantas empresas estão correndo atrás disso, né? Nós, inclusive, Globo, já ganhamos aí relatórios, enfim, prêmios por conta dessa pauta. E não é à toa, né, gente? Quando a gente pensa em mundo, né, em Brasil, por que a gente está falando tanto de questão ambiental, né? Infelizmente, a gente viu tudo que aconteceu no Sul, né? E enfim, ainda estão acontecendo e tal. E essa parte social é a mesma coisa, porque a diversidade, assim como a Elaine trouxe, é inovação. Né, diversidade, quando a gente for falar de dinheiro, por exemplo, é rentável, traz dinheiro, porque você coloca um problema ali numa sala com pessoas diversas pensando sobre aquele problema, é claro que você vai chegar numa solução muito mais inovadora, criativa,
prática e pode ser que muitas vezes até mais barata do que você pensou inicialmente. Porque são pessoas com vivências diferentes, com marcadores identitários diferentes. Então, eu sempre falo que eu gosto muito de trazer para os dados, né? De trazer para as pesquisas, para os números, porque isso também quebra muito argumento de muito gestor, de muita empresa, de falar, não, mas é porque aqui a gente funciona dessa forma. Cara, não funciona, sabe? A diversidade, ela existe desde que o mundo é o mundo, né? A forma como agora a gente lida com ela que mudou, e que bom que mudou, né? Porque, como o Pedro disse, a gente sempre esteve aqui, só que a gente estava de uma forma totalmente, enfim, totalmente insalubre, digamos assim, desumana, né? Escanteado, escondido, Exato. envergonhado e muitas vezes, né, ridicularizado. Exato. Não, e tem muitas pessoas que ainda estão nesse lugar, Sim. né? Porque aqui, como mais uma vez falo, a gente está falando de um lugar de um privilégio, Perfeito. né? Da gente poder falar e poder ter essa autonomia, esse protagonismo de falar, não, aqui eu sou assim, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Eu lembro, gente, que o meu primeiro ano na Globo, eu não tinha coragem, por exemplo, de verbalizar para o meu gestor, que hoje é o amor da minha vida, que eu amo, Sandrinho, beijo, que eu falo que é meu paizão, assim, que é uma pessoa super humana, maravilhosa, sempre foi, mas por conta do meu autocapacitismo, vamos colocar assim, né, dessa minha falta de aceitação também, porque existe muito, né, eu tinha medo de falar com ele, olha, Sandrinho, aqui eu não dou conta, são muitas escadas pra mim, eu tô com dor, eu tô com isso. E quando eu tive a oportunidade de falar isso pra ele, ele falou assim, caraca, Nana, pelo amor de Deus, sabe, é tão simples, assim, da gente resolver, não tem problema nenhum e tal. Então, eu acho que às vezes também falta da gente, muitas vezes, assim como o Pedro trouxe, Elaine, Paulinha, Luiz, todo mundo, essa importância também da gente falar o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. Perfeito. E não é porque Nana não dá conta que a Elaine não dá conta e vice-versa. Cada um é um, né? E a gente sabe onde exatamente o nosso calo aperta. E eu sei que, por exemplo, há 3 anos atrás, eu jamais chegaria num podcast e falaria, não, gente, porque eu tomei um tombo, tô com risco de operar, aconteceu isso. Porque isso seria um tabu pra mim, sabe assim? De, não, a Nana tá com um problema ali, a Nana tá com uma questão. E todos nós, seres humanos, né, temos questões, temos problemas e tal. Mas isso também é sempre importante reforçar. A gente já está, infelizmente, encerrando, gente. Mas é sempre importante frisar que tem um senso comum que eu detesto. E toda oportunidade que eu tiver para falar dele, eu vou falar, que é aquela frase que todos nós temos deficiência. Não, gente. A sociedade, ela funciona de maneira diversa, plural, como a Paulinha muito bem trouxe. Mas os marcadores identitários, quando você diz, por exemplo, na audiodescrição, que você é uma pessoa preta, por exemplo, que você é uma pessoa com deficiência, isso é muito importante. Porque o marcador identitário garante que a gente consiga ocupar cada vez mais esse protagonismo que nos foi tirado e garante que cada vez mais a gente tenha intencionalidade naquilo que a gente está fazendo. Então, as pessoas perguntam para mim, Nana, mas por que toda hora ficar falando da sua deficiência ou ficar, né, batendo na tecla do seu marcador identitário? Porque por conta dele ainda eu preciso lutar muito para conseguir ainda direitos mínimos, direitos básicos, né? Não só pela Nana, mas sim por toda uma comunidade. Então, que eu realmente gostaria muito de que a gente chegasse num mundo ideal que a gente não precisasse realmente bater na tecla e falar, eu sou uma pessoa com deficiência física, e aí chegar num show, por exemplo, e ter acessibilidade, né? E, por exemplo, uma área de pessoa com deficiência funcionar, e as pessoas, né, terem noção, terem empatia, mas infelizmente não é o mundo 2024 que a gente vive, né? Então, por isso que o marcador identitário ele é tão importante para as pessoas entenderem quem a gente é e que a gente também não precisa que ninguém fale pela gente. A gente está aqui, né? Nada de nós sem nós, já dizia a ONU. Então, Luiz, queria que você falasse suas últimas considerações, palavras por FJI. E aí a gente começa a encerrar, porque a gente fala muito, passa o tempo muito rápido. Eu poderia ficar aqui mais 1h30 tranquilamente. Mas enfim, é com você, Luiz, fique à vontade. Assim, o que me chama a atenção é que a gente ouviu muito a questão de protagonismo, né? E um ponto que me ficou na cabeça foi que não é só um trabalho de gestão que a gente tem que ter. É um trabalho em todos os níveis, seja do estagiário, do analista, do gestor,
de entender se você está inseguro, você pergunta, como vocês falaram. Sim. Pergunta. É melhor do que tentar adivinhar e fazer errado. É aquela velha história do rapaz que atravessou uma senhora e ela falou, eu nem queria vir para esse lado da rua. Então, assim, vamos perguntar, vamos ouvir. Hoje eu sentei aqui, basicamente, quase todo o tempo eu ouvi, mas é justamente isso. É entender que se eu ouvir a Nana, antes de eu perguntar, poxa, posso estar precisando de ajuda? Tá sentindo dor? É entender com o Pedro, tá ali o pai, tipo, poxa, tô em um amigo que tá passando por uma situação parecida, e aí, o que você fez? O que você acha que pode ser legal para ele? Entendeu? Isso é um bacana para nós aliados, e então, assim, queria eu que todo mundo da FJI tivesse a cabeça de pensar dessa forma e de, poxa, vamos entender, vamos, como vocês falaram, colocar uma lupa, vamos olhar e principalmente normalizar. Sim. Assim, normalizar o perguntar, normalizar ter uma pessoa diferente. E isso é muito enriquecedor. Então, assim, a gente trabalha para isso, a gente quer, com a ajuda da Elaine, aí, cada vez estar mais olhando, mais com pessoas assim aqui dentro, como você falou. Porque a entrega vai ser plural. Porque a gente vai ter uma pluralidade, seja de cor, de religião, de sexo, de deficiência. Então, assim, é para isso que a gente caminha todos os dias. Muito obrigada, pela Luiz. história de todos vocês aqui. Obrigada, a gente que agradece. Gente, pra finalizar, que eu amo, eu me sinto Porchat nessa hora, quando ele pergunta na lápide, o que você responderia na sua lápide? O que você não... Sabe? Eu me sinto muito Porchat nesse momento. Eu queria, começando pelo Pedro, que tá aqui com a gente presencialmente. Pedro, que você encerrasse, assim, com uma frase, um parágrafo. Hoje eu tô boazinha, hein? Vou dar mais que uma frase. Ainda bem, porque eu sou prolixo. Um parágrafo, assim, do que você queria deixar hoje, assim, do que você gostaria de falar sobre essa temática de protagonismo, para além da representatividade também, de equidade, enfim, o que tá no seu coração? Manda bala. Eu acho que é uma questão conceitual. Quando nós estamos aqui, estamos falando, estamos naturalizando a nossa presença, a ideia não é que as pessoas esqueçam que nós somos pessoas com deficiência. A gente quer que as pessoas naturalizem isso. Não é para esquecer. Ah, eu esqueci. Não é para esquecer. É quem nós somos também. Ou também é a palavra-chave. Então não é para as pessoas esquecerem. Porque nós vamos precisar de adaptações, né? Em algum momento. É para as pessoas naturalizarem essas adaptações. É para as pessoas naturalizarem a nossa presença. É para as pessoas naturalizarem o nosso visual. É para as pessoas naturalizarem quem nós somos. Então, quando a gente fala, precisamos falar que somos deficientes, reforçar a nossa identidade, não é para ninguém esquecer, mas para todo mundo naturalizar. Então eu acho que é nesse sentido. Não queremos passar desapercebidos. Ninguém quer passar desapercebido, né? A gente não quer ser o ponto onde as pessoas estão prestando atenção por um lado negativo. Que prestem atenção por quem nós somos, pelas nossas características, né? Pelas nossas conquistas, pelos nossos defeitos, né? E que entender que a diversidade ela não é um defeito, ela é uma característica. Eu acho que é um pouco por aí. Muito obrigada, Pedro. Elaine, por favor, suas mensagens finais. Eita, Nana, agora essa aí não tava no script. Eu amo, né, gente, Nana? eu amo sair do script. Então, uma coisa que eu gosto é o improviso. Quem sabe faz ao vivo. Eu acredito que eu tenho um mantra, sabe? Eu acho que, assim, o impossível é desculpa para quem não quer fazer. Então, assim, a gente tem essa desculpa de não querer fazer, de que não vai dar certo, que é impossível fazer. Então, quando a gente quer, dá certo. E funciona também para qualquer outra coisa na nossa vida. Se você quiser fazer inclusão, é possível, sim. Essa desculpa de que é impossível é desculpa, gente. Funciona, dá certo e vai. Perfeito, Elaine. É isso, a gente só não dá jeito pra morte. O resto... Paulinha, por favor. Vamos lá, pessoal. Vou dar dois recadinhos assim que eu acho bacana. Para pessoas sem deficiência, aproxime-se mais de nós. Conheça seus colegas, conheça seus parentes, conheça seus amigos. Entenda mais a rotina da pessoa, né, com deficiência. Dê mais oportunidades.
estimule também, por que não, a desenvolver. Eu acho que a gente está aqui para sonhar, a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. Então, assim, se a gente se juntar, se aliar, junto com as pessoas com deficiência, a gente só vai evoluir como profissional, como parte pessoal. E o nosso mundo é diverso. Se a gente não conhecer a diversidade, não estar aberto para a diversidade, a gente não vai conhecer o nosso mundo, a gente não vai conhecer a nossa casa, que é a Terra. A gente não vai naturalizar pessoas diante, né, de vários tipos de pessoas, corpos, pensamentos. Então, assim, abre os caminhos. Se juntem a nós. E recado para pessoas com deficiência: acredite, lute, desenvolva, seja protagonista da sua vida. Não deixe ninguém parar vocês. Desenvolva. E junte a nós, seja um representante, nem que você seja único naquele ambiente. Levante a bandeira e junte com nós, com todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse podcast maravilhoso com as pessoas que eu amo demais. Nana, minha amiga maravilhosa. Pedrinho, ótimo. Elaine, minha parceira de anos. Hugo, agradeço aí a oportunidade também. Luiz, agradeço por intermediar também. E é isso. Acho que está na hora de a gente começar a se juntar, né? E evoluir. É isso, Paulinha. Gente, nós estamos encerrando aqui esse podcast maravilhoso. A minha mensagem final, gente, é uma mensagem muito clara, simples e objetiva, que é: deixe a gente sonhar, deixe a gente realizar e deixe a gente ser o que a gente é. E quando eu digo isso, é muito do que a Paulinha falou. Nós somos protagonistas das nossas vidas e nós somos muito além da nossa deficiência. Então, chame a gente também para conversar sobre outros assuntos. A gente não fala só sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência. Nós temos inteligências múltiplas. Nós, por exemplo, eu adoro um barzinho, uma balada. Eu gosto de sair, gosto de conversar de outras coisas. Então, eu acho que é realmente olhar para pessoas com deficiência como você olha para qualquer outro tipo de pessoa, né? Então, o meu recado final é esse. Eu espero que vocês tenham aproveitado, porque foi um papo muito, muito maneiro. Que vocês entendam que pessoas com deficiência existem e sempre existiram. E não é karma, não é defeito, não é falta de Deus, não precisa de cura, porque deficiência não é doença, que precisa de cura é doença. E então eu espero que realmente a gente, cada vez mais que a gente pegue o microfone, né, todos nós que estamos aqui para falar da luta anticapacitista, a gente possa estar cada vez mais avançando contra, né, essa sociedade, enfim, que estamos incluídos também, que é uma sociedade que deixa tantas pessoas adoecidas, porque o capacitismo, assim como tantas outras violências, ele também mata. Então, eu espero que vocês aproveitem, estudem, consumam pessoas com deficiência, contratem pessoas com deficiência, se questionem ao redor de vocês sobre pessoas com deficiência, vocês ficam com pessoas com deficiência, vocês têm amigos com deficiência, enfim. Esse é o meu recado final. Gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente e vai ficar salvo, então qualquer coisa, reescute a gente quantas vezes for necessário, porque eu acho que é sempre muito importante. Obrigada a todo mundo, obrigada FJI pela oportunidade, contem com a gente, obrigada meu time que estava aqui comigo, obrigada a todo mundo que fez esse podcast acontecer. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tá.